Haluka, um ser transcendental que surgiu causando muita polêmica e confusão recentemente, tudo porque ele estava em umas ideias loucas de expor pessoas na internet, com o intuito de ser um justiceiro do bom senso, mas acabou que ele caiu na própria armadilha de criação de conteúdo e agora todo mundo quer farmar um pouco em cima dessa polêmica, inclusive eu. E o que eu vou fazer nesse vídeo não é uma análise da treta e nem vou dar minha opinião sobre nada. Muita gente já fez vídeo falando sobre esse caso e eu não vou ficar aqui repetindo as mesmas coisas, mas o que eu quero fazer aqui na verdade é analisar os diálogos impossíveis que aconteceram durante esse rolê todo, porque, mano, eu nunca vi coisas da internet sendo levadas tão a sério assim, sendo levada tão a real assim. A galera falando que errou o pronome, o outro reclamando que foi chamado de Sigma e teve o gênero revelado, o Orochi falando que ia comer cu, o Digo aparecendo pra chutar a cabeça do caralho do Haluka. Que treta foi essa, meus amigos? É a parada mais louca que eu já vi nos últimos tempos e a mais confusa também. Mas antes de começar a falar sobre isso de fato, eu vou resumir toda a treta pra quem não tá sabendo de nada. E aí você não vai precisar assistir os vídeos de meia hora dos canais originais, ou os cortes do Orochi, o compilado de tudo do Digo. E aí vocês vão entender as paradas que eu quero dizer quando eu digo que foi a treta mais confusa que eu já vi. Além de que isso também é a treta que leva as coisas da internet o mais a sério possível. Mas vamos lá, deixa eu tentar contar pra vocês o que aconteceu, qual é a verdade por trás de tudo. E essa história começa com o Haluka, que é esse menino que apareceu na internet alguns anos atrás. E desde aquela época ele já estava cercado de polêmica, porque ninguém sabia qual era o gênero dele, o que ele estava tentando passar pras pessoas. Mas essa era uma questão que todo mundo já levantava nessa época. Se o Haluka era menino ou menina, ou sei lá, a galera era curiosa. A galera queria saber qual era o gênero de nascença do Haluka. Não que se importasse muito, mas era a maior dúvida que aparecia. Inclusive ele apareceu em vários canais na época, como o do próprio Orochinho, que a gente já vai falar um pouco mais sobre. E durante esse tempo também ele começou a ficar mais conhecido na internet, de certa forma. O Haluka também já passou por vários cancelamentos ao longo do tempo e se envolveu em muita treta, principalmente porque a base dos vídeos que ele fazia era meio que ficar enganando pessoas pra fazer a galera rir. Mas basicamente esse era o conteúdo dele. Ele ia lá, se fingia de menina, conversava com algum cara, depois do nada ele soltava toda a conversa na internet e todo mundo achava engraçado, todo mundo ria com isso. Acontece que essas pessoas que o Haluka conversava algumas vezes não eram um tiozão aleatório, que nunca ligariam pra esse tipo de coisa, ou então que ninguém conseguiria reconhecer, ou seja, alguém queria estar protegido da internet, porque tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo e são umas pessoas aleatórias, censuram o rosto, não expõem a pessoa não fica exposta a levar hate na internet. Mas em vários vídeos que o Haluka fazia, ele enganava a galera que é de certa forma conhecida na internet, como por exemplo o Mario Games e o Blusão. Tem um canal no YouTube de uma garota que finge ser homem chamada Haluka. Luca. O que ela faz? Ela entra em contato com homens adultos, acho que ela tem raiva de homem adulto, e chega e fala: oi, tudo bom? Tenho 22 anos de idade, tô apaixonada por você e quero te dar. Aí o cara vai e cai na cantada dela e ela vai pro Discord e fica falando altas putarias com o cara. Aí depois bota na internet falando que o cara é pegou. Aí eu fui ver o canal dela, ela faz isso toda semana com um homem diferente. Ela só bota a parte que convém a ela pra tentar incriminar os caras. E isso é crime, filhota. A única criminosa no bagulho é você. Haluka. Pode pesquisar. Eu jamais pensei que eu iria concordar com o Blusão. Eu literalmente nunca pensei que eu iria fazer isso na minha vida. Mas infelizmente dessa vez ele falou algo que faz sentido. Quem diria que o Blusão estaria falando coisas que fazem sentido. E bom, isso tudo é ainda em 2002 e anos atrás, tipo 2021, 2019. O conteúdo do Haluka sempre teve base nisso, sabe? Mas dá pra ver que nesse vídeo de 2022, onde o Blusão fala isso, as pessoas já estavam começando a perceber que o Haluka tava meio que fazendo umas coisas nada a ver. O Haluka tava entrando em contato com umas pessoas, elas não faziam nada demais, eram simplesmente influenciadas a falar algumas coisas e depois postavam os vídeos e, tipo, era isso, foda-se. E dá pra ver que o Haluka já sabia disso, ele já sabia que as pessoas estavam tendo consciência de que ele tava fazendo algo que era sem sentido, ele tava fazendo algo que era errado. Porque nos próprios comentários desse vídeo aqui onde o Blusão tá falando isso, a gente vê que ele comentou e ainda falou que achou engraçado que o Blusão tenha falado essas coisas. Ele estava se achando nesse momento o maior troll da internet, um novo pânico na Band, era um mestre do conteúdo. Em um primeiro momento a gente pode pensar que não tem nada a ver, que o Haluka realmente tá certo, porque o Blusão é uma figura pública asquerosa da internet, ninguém tem uma visão positiva dele, todas as coisas que ele fala, as pessoas acreditam no contrário. O tutorial pra sua vida é fazer exatamente ao contrário do que o Blusão faz. Se você quiser ter algum sucesso na sua carreira, assista o vídeo do Blusão e faça o contrário. E não dá pra culpar ninguém por isso, ele realmente não é o melhor exemplo de pessoa que se pode acreditar. O próprio Blusão criou essa narrativa pra vida dele, tá ligado? Não que as pessoas não possam acreditar nele, mas que as pessoas não devem seguir o que ele faz. Mas dessa vez, nesse caso específico, ele tava certo. A vez em que o Blusão acertou. Só que Haluka não entendeu que o que ele tava fazendo já tava começando a chamar a atenção e uma hora ou outra as pessoas iam perceber essa loucura que ele fazia, que isso tava muito errado e que isso ia dar merda em algum momento. O Haluka, ele não teve essa sacada, ele não começou a perceber isso. Faltou um bom senso dele aí. Porque se ele tivesse enganado Mario Games e Blusão e parado por aí, ok. Mas uma hora isso ia chegar em alguém que não seria uma figura tão asquerosa assim e que seria uma pessoa inocente. E aí a gente passa pra 2023, onde Haluka continua fazendo essas presepadas
privadas e ele lança um vídeo chamado 16 minutos de um gado Red Pill famosinho se humilhando. E esse vídeo talvez tenha sido a pior coisa que ele fez na carreira dele na internet até o momento. Porque nesse vídeo ele basicamente começa a usar termos vergonhosos da internet, que quando é usado de forma aleatória assim começa a causar dor física, que é gado e Red Pill. É uma parada que dá até certa agonia de você repetir. Se você fala isso em voz alta, você sente até uma vergonha. Gado Red Pill, 16 minutos de um gado Red Pill, famosinho se humilhando. Olha essa combinação de palavras, olha essa jogada de letras que ele tá fazendo aqui. E nesse vídeo ele mostra uma conversa dela com o Jean, que é um cara que tava quieto na dele, jamais imaginava que isso aconteceria. Ele tava lá só levando o ferro atrás pra ficar forte e malhado, porque ele é desses maromba. O Jean levou muito ferro atrás pra ele chegar onde ele chegou. Ele aguentou muito pelas costas, beleza? E daí o Haluka foi lá e enganou ele. Não adianta o cara levar tanto ferro nas costas assim, se ele é enganado por uma garotinha do Discord. Mas o Jean não tem culpa de nada disso, ele foi simplesmente mais um dos caras enganado pelas mentiras do Haluka. Não tem como julgar o cara também. Mas aí o Haluka gravou algumas conversas dos dois e fez um vídeo sobre isso. E era uma conversa privada, era uma conversa pessoal dos dois. O Jean acreditava que era uma conversa pessoal, até a conversa dele ser exposta. Quando você tá conversando com uma pessoa de forma privada ou em um grupo privado, você começa a fazer coisas e falar coisas que as pessoas ao redor vão achar vergonhosas, as pessoas de fora vão achar vergonhosas. E essa era a base dos vídeos do Haluka. Ele pegava algumas coisas fora de contexto que as pessoas falavam, e como isso já ia ser vergonhoso porque era uma conversa privada, ele postava lá e criava toda uma narrativa de que aquela pessoa era a maior maluca que ela já viu na vida. Então o Haluka foi lá, fez esse vídeo, só que até o momento tava tudo certo. Ninguém tinha criticado o Haluka e tava todo mundo xingando o Jean, falando que acompanhava o canal dele antigamente e que não sabia que ele tinha se tornado isso. Meio que fizeram o Jean se tornar o louco da história, assim como o Blusão na época dele, e Haluka era a divindade que veio pra expor essas maluquices das pessoas. Olha só como as pessoas são doidas, olha os pensamentos das pessoas aqui quando elas estão conversando privadamente com uma pessoa. Mas foi então que esse conteúdo caiu aos olhos da pessoa mais foda-se sobre quem é quem, o Orochinho. O Orochi reagiu a esse vídeo como se ele estivesse assistindo uma pegadinha do Silvio Santos e sem nem ligar pro que era o vídeo realmente. Ele tava meio foda-se pra quem tinha feito o vídeo e pra quem tava participando dele. Mas foi isso que fez ele ver o vídeo com outros olhos e perceber uma parada que ninguém tinha notado. Mesmo com esse vídeo sendo totalmente enviesado pra que o Haluka fosse o certo da história e o Jean fosse o errado, o Orochi percebeu que o que o Jean tava fazendo não era nada demais e começou a mudar o pensamento de quem tava assistindo aquilo. Ele literalmente passou a visão pra galera. O Orochi fez um rap passando a visão pra galera. É muito sensato o Orochi. E no meio disso a treta já tava rolando, porque o Jean já tinha feito um vídeo se defendendo, mas quase ninguém tinha visto esse vídeo dele e ele ainda permanecia como o errado da história. Assim como o Blusão naquele vídeo que ele se defende, que ele tenta se defender do Haluka. Só que como o Orochi já tava com essa visão das coisas, ele já tava passando a visão pra galera. O Jean já tinha gravado o vídeo se defendendo. O Orochi assistiu essa resposta do Jean e deu os holofotes pro Shrek humano brilhar e reverter a situação dele. E daí toda essa treta começa a escalar e explodir por aí pela internet. O Haluka fez um outro vídeo totalmente puto xingando o Jean, dizendo que ele errou os pronomes dele. Que perguntou sobre o peso do Haluka, que é uma coisa que ele não gosta de falar. Foi literalmente essa conversa, parece até discussão de Twitter. Haluka falou, ele errou meus pronomes. Ele perguntou meu peso. Ai, mano, que porra foi essa? E além disso, ele começou a falar que o Jean era um Red Pill, era um Sigma, que tava querendo lutar contra a causa LGBT e coisa do tipo. Que ele postava coisa malhando os caras 4, mano. E daí pra frente, meus amigos, vai tudo ficando mais e mais sem nexo. É o iceberg da treta. Ele começa lá no topo, começa de um jeito normal. E a cada resposta, a cada vídeo que eles fazem, ele vai se aprofundando. Até chegar no submundo da internet. Então, na sequência dessa treta, o Jean faz um outro vídeo se defendendo e dizendo que ele não é Sigma. E que ele não é Red Pill. E que além de expor a conversa deles dois, o Haluka também expôs o gênero do Jean. Daí o Haluka diz que o Jean é hétero e quer comer buceta. E o Jean diz que talvez não seja hétero e quer comer um cu que já tava de bom tamanho. E assim, vocês podem pensar, nossa, ele tá inventando coisa, ele tá exagerando. Mano, talvez tenha sido com outras palavras mais bonitas, mas no fundo era exatamente isso a treta. E tudo isso tava rolando em vários lugares diferentes. Eles se xingavam no WhatsApp, no YouTube, no TikTok, talvez até no Instagram estavam postando coisa, mas isso eu não acompanhei. Eles usavam todos os formatos diferentes de vídeo pra poder ficar falando que um tava atacando o gênero do outro, sendo Red Pill, sendo gado. Todos os termos criados na internet, eles estavam usando pra atacar um ao outro. E com isso, com essas novas respostas e novos ataques que um tá fazendo ao outro, o Orochi faz uma outra live reagindo nessas novas respostas da treta. E de novo ele acredita mais no GL do que no Haluka, e nesse momento já estava pipocando de vídeo julgando o Haluka. Muito canal de opinião, muito canal de fofoca. Canal de fofoca editada. Um canal de opinião, basicamente. Muitos desses canais já estavam falando mal do Haluka, já estavam xingando o Haluka, todo mundo já percebeu que o que ele fez era errado. Engraçado que até o momento ninguém tinha pensado nisso. Tanto que por causa dessa pressão toda, ele fez um outro vídeo resposta pedindo desculpas e dizendo que isso tudo era por causa dos problemas psicológicos dele, por causa
dos remédios que ele tomava, por causa do signo e também por causa do MBTI dele. Essa parte do MBTI é mentira, beleza? Mas talvez o resto seja verdade. Daí, não bastando isso, não bastando uma pessoa só nessa brisa de ficar jogando um termo da internet em cima da treta, o Jean ia lá e respondia absolutamente tudo. Então ele fez um outro vídeo resposta de novo dizendo que o INTP dele, que o signo de touro não tinha nada a ver com essas ideias aí do Haluka. E o signo dos dois eram compatíveis e coisa assim. O Haluka falava que o Jean era Red Pill, o Jean chegava lá e dizia que ele era Blue Pill. O Haluka dizia que o Jean era ENTP, o Jean ia lá e respondia que ele era INTP. Então nessa de um grava um vídeo, o outro responde, e grava outro vídeo, o outro responde. Começou um outro cancelamento pra cima do Haluka, um cancelamento dessa vez mais sério e mais absurdo, porque das outras vezes era um cancelamento de TikTok, e cancelamento de TikTok fica no TikTok. Geralmente não sai muito disso, mas dessa vez foi um cancelamento em todas as redes sociais ao mesmo tempo, porque eles estavam postando em absolutamente tudo. Ele colocou esse cancelamento na lista de cancelamentos ao longo dos dias dele na internet. E no final, o Digo lançou um vídeo aí de 45 minutos chutando a cabeça do Haluka, que já estava sem entender nada. E o Haluka realmente devia estar sem entender nada nesse momento, porque como que ele faz um vídeo sobre o Mario Games e as pessoas defendem ele? Como ele faz um vídeo sobre o Blusão e as pessoas defendem ele? E agora no Gado Red Pill as pessoas são contra? O que aconteceu? O que aconteceu que as pessoas não estão defendendo em defesa do Haluka? Por que não estão atacando o Gado Red Pill? Se tivessem acreditado no louco do Blusão desde o começo, nada disso teria acontecido. Então reflitam, talvez as pessoas loucas não sejam tão loucas assim. Tem uma postagem do Toguro que fala exatamente isso. Esse bruxo é o estudioso, mais uma tatu. Cada louco com sua loucura, né? Ha 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 ha. Muitos surdos achavam loucos, pessoas dançando ouvindo música. E como se não bastasse isso, como se já não tivesse conteúdo suficiente sobre essa treta, o Orochi fez uma outra live com uma máscara de peste negra assistindo o vídeo do Digo, sem falar uma palavra no vídeo todo. Ele literalmente ficou 45 minutos só assistindo o vídeo. Foi a verdadeira reação. Sem reação, porque ele tá de máscara. Aí o Haluka tirou do ar esses vídeos que ele fazia sobre o Jean e o vídeo onde ele respondia a treta. Então até o momento lá no canal dele só tem esse último vídeo da resposta que ele fez. A resposta final falando que a culpa de tudo era dos problemas psicológicos e dos remédios que ele tava tomando. Mas aqui agora nesse momento entra a questão que eu queria falar desde o começo. Eu queria falar isso desde que essa treta começou, que é o seguinte, a seguinte frase: que porra foi essa? Quem imaginaria que uma treta por causa de uma conversa iria se desenrolar ao ponto de parecer uma discussão de Twitter, tá ligado? Literalmente uma discussão de Twitter, porque acabou em um processo. Assim, olhando agora as coisas com calma, a gente vê que metade dessa zorra foi porque o Haluka falou pro Jean que ele era uma menina que finge ser um menino, fingindo ser uma menina, e aí depois ficou puto porque o Jean errou o pronome dele. Além de que uma boa parte dessa história também só rolou porque o Haluka disse que o Jean era Sigma Red Pill pra colocar o cara como errado por causa disso. Quando na verdade ninguém é criminoso ou uma pessoa ruim por ser Sigma Red Pill. Pode ser vergonhoso. Eu acho que a maioria das pessoas que julgam isso e que falam disso é porque é vergonhoso. Mas não dá pra dizer que a pessoa é uma pessoa ruim só por ela ser esquisita. Muitos surdos achavam loucos pessoas dançando. Você não pode achar esquisito uma pessoa que é Red Pill. Quer dizer, pode achar esquisita, não pode achar criminosa. Mas é isso, galera. Eu ainda tô sem acreditar que isso tudo aconteceu e que isso tudo é verdade. Parece história de fanfic de adolescente. Mas eu vou ficando por aqui, até a próxima. E tomem cuidado ao falar com estranhos, eles podem estar gravando sua conversa. Nunca se sabe quando o Haluka vai atacar novamente.